E aí, tudo bem? Hoje a gente vai desvendar um dos artigos mais importantes do nosso sistema de justiça, o artigo 1º do Código de Processo Penal. Pode até parecer um papo meio técnico, mas garanto que entender como ele funciona é mais interessante do que parece. Vamos nessa? A grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa. Afinal, para quem vale a lei processual penal aqui no Brasil? A primeira resposta que vem à cabeça parece óbvia, né? Mas, como a gente vai ver, a realidade tem vários detalhes que mudam tudo. Para a gente não se perder, olha só o nosso caminho. Primeiro, vamos entender a regra geral, o que chamei de a lei para todos. Depois, a gente mergulha nas exceções internacionais, passa pelas prerrogativas do poder e pelas justiças especializadas. E no final, a gente amarra tudo em a regra final. Bom, vamos começar do começo. Nossa primeira parada é a lei para todos. Aqui, a gente vai entender qual é o princípio básico, a ideia central que comanda o alcance do Código de Processo Penal. O ponto de partida não podia ser mais claro. A regra geral, o padrão, é que a lei processual penal vale para todo mundo em qualquer lugar do Brasil. Simples assim. Essa é a base, o alicerce de todo o sistema. Pois é aqui que a história começa a ficar mais complexa. E como quase tudo no direito, a resposta para essa pergunta é um grande e sonoro sim. A própria lei que cria a regra também abre a porta para algumas exceções bem específicas e, olha, muito importantes. E aqui estão elas, as 5 grandes exceções que o próprio artigo 1º já nos apresenta. Dá para pensar nelas como as letras miúdas da regra geral, sabe? Cada um desses pontos é uma situação onde o Código de Processo Penal, digamos, dá um passo para trás e deixa outra norma tomar a frente. Bora para a primeira seção, então? Exceções internacionais. O papo aqui é sobre como a nossa lei, a lei brasileira, conversa com as regras do cenário mundial. É um diálogo constante entre o nosso país e os outros. Tá, mas o que são esses tratados e convenções? De forma bem simples, são acordos que o Brasil assina com outras nações. E quando o assunto desses acordos é processo penal, pensa em extradição, por exemplo, as regras deles podem, sim, passar na frente do nosso código. Agora vamos para a segunda exceção, as prerrogativas do poder. Esse é o famoso e às vezes polêmico foro privilegiado. A grande diferença aqui não é o crime que foi cometido, mas sim quem é a pessoa que está sendo julgada, tudo por causa da função pública que ela ocupa. E a lei aqui é bem específica. Ela aponta diretamente para o presidente da República, para os ministros de Estado, mas só quando os crimes têm ligação com os do presidente, e também para os ministros do STF em crimes de responsabilidade. O ponto crucial, que vale a pena repetir, é a prerrogativa é do cargo, não da pessoa. Acabou o mandato, em tese, acaba a prerrogativa. Seguindo o baile, a gente chega nas justiças especializadas. Se antes, nas prerrogativas, a gente olhava para quem era o réu, aqui o foco é na matéria, no tipo de caso. Porque o nosso sistema de justiça não é uma coisa só, um bloco único. Ele tem ramos especializados para cuidar de assuntos bem específicos. Esse quadro ajuda a gente a organizar as ideias. Primeiro, a Justiça Militar, que tem um código próprio para julgar crimes militares. Depois, essa menção a Tribunal Especial é algo mais histórico, vinha de uma Constituição antiga e hoje nem existe mais. E por fim, os crimes de imprensa. Existia uma lei só para eles, mas o Supremo decidiu que ela não era compatível com a Constituição. O resultado? Hoje, esses casos entram na regra geral. Isso leva a gente para um detalhe fundamental, o parágrafo único do artigo. Ele é tipo uma rede de segurança. Ele diz que, naqueles casos com leis próprias, como os antigos crimes de imprensa, se essa lei especial não disser nada sobre algum ponto específico, aí o Código de Processo Penal entra em campo. Então, a lógica é a seguinte: a lei especial manda primeiro. Mas se ela tiver uma brecha, um silêncio, quem cobre é o Código Geral, que fica ali, de prontidão. É uma regra de ouro para manter o sistema funcionando em harmonia. Certo, agora que a gente viu todas as partes, vamos montar o quebra-cabeça na nossa última sessão, a regra final. Como é que tudo isso se encaixa para a gente entender o mapa da justiça processual penal no Brasil? Olha, e este gráfico aqui deixa tudo claríssimo. A fatia gigante, a imensa maioria dos casos criminais no Brasil, segue a regra geral do Código de Processo Penal. As exceções, por mais importantes que sejam, são fatias bem menores. Isso mostra que o sistema é complexo sim, mas que o CPP é sem dúvida a nossa grande base. Então, o que a gente tira de tudo isso, a imagem que fica é que o Código de Processo Penal é a espinha dorsal do nosso sistema, a regra para quase todo mundo.
Mas aquelas exceções não são só detalhes. Elas são como janelas que nos deixam ver a arquitetura complexa da nossa justiça e como ela lida com o poder, com as relações internacionais e com casos bem específicos. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Se a gente sabe que a lei, em teoria, se aplica a todos, mas na prática não é exatamente da mesma forma para todo mundo, a pergunta que fica é: como essas exceções acabam moldando a percepção que a sociedade tem sobre o que é justiça no Brasil? É uma questão que vai muito além do que está escrito na lei, não é mesmo? Obrigado pela companhia e até a próxima.